Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês instrumental. Eu sou a professora Lilian, vocês já me conhecem dos vídeos. Vocês sabem que todas as aulas a gente grava e faz todo carinho. E hoje é o dia da tira dúvidas, né? Eu fiz alguns slides só para revisar aquele conteúdo que a gente já viu, mas a ideia é que a gente resolva questões aplicando essas técnicas, para que vocês, na hora que cheguem lá na prova, oh my God, não foi assim que a professora fez. Então, não vos apavoreis, vai dar certo. E eu estava conversando aqui antes de começar a aula, inclusive, e perguntei, né, qual foi o tema que mais, assim, qual foi o conteúdo, a estratégia de leitura que mais assustou para resolver as questões. E aí me falaram referências contextuais. Se vocês estão tendo problemas com referências contextuais, está tudo bem. Por quê? Referência contextual, inevitavelmente, ela vai puxar um conhecimento prévio que muitas vezes a gente não tem. Muita gente aqui está na casa do iniciante e por isso fica apavorado quando bate o olho nesses conteúdos. Mas, como eu disse, isso aí a gente ganha com prática, com treino. É vocabulário, é estrutura gramatical que vai sendo internalizada e aos poucos a gente vai dominando essa questão das referências contextuais. Geralmente, a gente estuda as referências contextuais para nos ajudar também no processo de compreensão e aplicação de inferências, né? Que é a nossa capacidade de deduzir o sentido de uma palavra a partir das outras dentro do contexto. Então, a gente ainda não tinha tido essa oportunidade de estar juntos assim, cara a cara, se bem que vocês estão escondidos aí, mas, por favor, prestem atenção em mim, tá? Reading Strategies. As estratégias de leitura, as técnicas de leitura foram feitas justamente para facilitar nossa leitura e compreensão textual. E quando eu falo textual, eu não estou falando só daquele que vem cheio de palavrinhas e letrinhas, eu estou falando de leitura de mundo também. E os diversos gêneros textuais, porque a gente sabe que gênero textual também tem os gêneros que utilizam, de grande maioria, os não verbais. De grande maioria, não, gente. Tem uma grande quantidade de gêneros não verbais. Muitas vezes, essas estratégias a gente faz inconscientemente, mas as técnicas e as estratégias mesmo que a gente está utilizando, a gente precisa de treino e a aquisição de conhecimento prévio, vocabulário, especialmente. Ao longo dessas aulas, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a observar dicas tipográficas, identificar cognatos, palavras repetidas, as palavras-chave. Vimos também a questão da pré-leitura, que a leitura tem 3 etapas: pré-leitura, a leitura em si e a pós-leitura, que é aquilo que a gente vai fazer com aquele texto que a gente leu. A questão da predição e inferência, que caminham juntas, mas são diferentes. Oh, God, são diferentes e caminham juntas. Holy God. Mas vai dar certo, calma aí, que eu vou já reexplicar tudo direitinho para poder não ficar dúvidas. Skimming, mas antes de skimming, a gente viu a General Comprehension. O que é a General Comprehension? É a aplicação de todas essas outras estratégias para poder conseguir compreender o texto sem precisar fazer muita coisa, só com a identificação de dica tipográfica, cognato, palavra repetida e algumas palavras-chave. Mas, de modo geral, é predição e inferência também, para a gente compreender isso. A skimming, como o próprio nome já diz, skim, desnatar, é uma leitura superficial, que vai permitir que a gente faça uma leitura global. Vou falar um pouquinho mais dela mais para frente. E o scanning, que é uma leitura seletiva, que a gente vai fazer a leitura com um objetivo específico. Sem muitas delongas, here we go. A predição, como a gente já falou sobre ela, são as suposições que a gente faz para tentar compreender um texto. A gente bate o olho e sai buscando tudo aquilo que nos interessa, que salta aos olhos. No caso, título, elementos tipográficos, ilustrações, a questão dos contextos linguísticos, né? Que é o próprio texto em si, o não linguístico, que é aquilo que é não verbal, que está lá para a gente compreender, que são as dicas tipográficas, ou seja, as dicas tipográficas são usadas no processo de predição.
A questão do contexto semântico. O que é o contexto semântico? É o sentido, é o conteúdo, é o significado das palavras. Então, o contexto semântico, na verdade, está direcionado com inferência, porque a predição a gente supõe, mas é com a inferência que a gente vai estar ligado mais ao significado. E o conhecimento próprio sobre o assunto, que parte do princípio que vocês vão ter alguma coisa. Todo mundo sabe de alguma coisa sobre algo. Não necessariamente precisa ser um expert, ou o próprio Einstein, ou Steve Hawking, enfim. Mas a gente sabe alguma coisa. Nem que seja para falar bobagem, mas a gente sabe alguma coisa. Então, falando sobre inferência pela questão da proximidade da predição com a inferência. A predição, como eu falei, vai fazer um apanhado de coisas. Nós vamos fazer suposições sobre elementos não verbais, sobre o texto de modo geral. E vai se aproveitar também do nosso conhecimento prévio. As inferências, ela vai fazer uso necessariamente no ramo linguístico. Ela vai pegar lá, estamos com a frase, temos 5 palavras cognatas, e no meio delas tem uma palavra que a gente não conhece. Pelo fato das outras palavras terem um sentido semelhante ao da nossa língua, vai ficar muito mais fácil inferir, supor, deduzir qual o significado. Predição é suposição, inferência é dedução. Qual a diferença de um para o outro? O que a gente supõe, a gente não tem tanta certeza. O que a gente deduz está baseado na lógica. E a lógica leva à certeza. É isso que eu estou querendo dizer. A questão é que, muitas vezes, o uso das estratégias de leitura está mais relacionado com a autoconfiança no nosso conhecimento do que realmente com o conteúdo que está no texto. Porque muitos de nós, por não termos aquela segurança no nosso próprio conhecimento, a gente acaba pecando, não acreditando na nossa própria dedução. E é isso que leva a gente ao erro. Isso acontece inúmeras vezes em provas de conhecimentos diversos, mas é uma questão de autoconfiança, acreditar no nosso próprio conhecimento, tá? Então, o que eu posso dizer é que inferência está literalmente ou diretamente vinculado à questão de significado, tá? Dedução baseado na lógica, no que o contexto traz para a gente. A predição não, a predição ela é geral, é global, tá? Por isso que a gente faz uso das dicas tipográficas também. Também é importantíssimo a gente acreditar no nosso conhecimento prévio. Todo mundo, como eu já disse, sabe algo de alguma coisa. Então, nós temos algum background knowledge, que é esse conhecimento prévio. Acreditem nisso. De modo geral, como eu já falei várias vezes, todas as vezes que a gente bate o olho no texto, a gente observa sempre as dicas tipográficas. Inevitavelmente, faz parte de quem nós somos. Nós vamos observar os recursos visuais. Então, vamos observar fotos, figuras, mapas, os gráficos, quadros, tabelas, é sempre o visual primeiro. A distribuição e a divisão dos parágrafos, a forma como os parágrafos estão divididos, diz para a gente se é um poema, se dentro desse poema é um soneto, se é uma receita de bolo, se é pela divisão dos parágrafos, a distribuição, se é uma narração pela questão da presença dos travessões, enfim. A distribuição, a divisão dos parágrafos nos fala também sobre o gênero textual que estamos lendo. Títulos, subtítulos do texto. Muitas vezes a gente está procurando uma coisa específica, a gente não precisa ler o texto todo. Só pela leitura do título a gente já tem uma noção do que é. E aí a gente decide se vale a pena ler ou não. Então, o título e o subtítulo do texto falam muito sobre ele. E nós vamos fazer uma questão, inclusive, que está lá nos exercícios de vocês, para provar isso, tá? Presença de números e símbolos, eles nunca estão lá à toa. Palavras em destaques, e aí eu coloco negrito, itálico. Negrito é porque a palavra é importante, itálico pode ser porque é importante, mas não tão quanto se não estaria em negrito, ou pela formatação do texto eles colocam em itálico, ou porque essa palavra tem numa língua estrangeira, então isso justifica o itálico. Além disso, a presença de reticências, aspas, parênteses e colchetes,
elas também vão ser importantes, porque vão introduzir ideias complementares ao texto, vão salientar a importância de alguma palavra, algum termo. Então, isso aí é tudo dica tipográfica que a gente fica atento e a gente observa assim inconscientemente. Outra coisa que a gente faz a leitura inconsciente, como se a gente estivesse lendo em português, é quando a gente bate o olho nos cognatos. Os cognatos podem ser três tipos: os idênticos, que são igualzinho que nem, como a gente costuma dizer aí no Piauí, que se escreve da mesma forma. Tem os semelhantes ou bastante parecidos, que mudam um sufixo ou que mudam uma letra, enfim. A proximidade é muito grande, como telephone, violent, communication, minute, future, são bem próximos. E tem aqueles que são distantes ou vagamente parecidos, que tem radical, né, bem próximo, e aí a gente consegue deduzir pela sufixação, quando a gente vai internalizando, fica muito mais fácil. Então, activity, por exemplo, vem a atividade. Computer, computador. Doctor, doutor. Language, linguagem. Musician, músico. Acceptable. Então, são distantes. Algumas pessoas vão dizer que não são cognatos, mas são cognatos distantes, que com um pouquinho mais de conhecimento a gente sabe que o radical é o mesmo, ou radical de mesma família. Cuidado com cognatos só tá nos falsos cognatos, tá, gente? Porque algumas vezes, no Enem, inclusive, eu vejo o uso de falsos cognatos para induzir o estudante ao erro. Para quem ainda tem intenção, atenção para falsos cognatos. Então, eu falei numa aula anterior sobre intend, que não é entender, é pretender. Pretend, que não é pretender, é fingir. Push, o famoso empurrar. Actual, que não é atual, é real. Actually, que também vem de atual. Então, na verdade ou realmente. Eventually, finalmente, e não é eventualmente. Costume, na verdade aí pode ser fantasia ou roupa, ou seja, não vai ter nada a ver com costume. Prejudice, não é prejudicial ou prejudicar, é preconceito. Então, assim, nós temos aí 8 palavras que são falsos cognatos. No inglês, poucos cognatos são falsos, tá? Então, num universo gigantesco, acho que talvez até de 20, mais ou menos uns 20%, cerca de 20% dos cognatos são falsos. Ou seja, a gente tem 80% verdadeiro. Então, a gente tem que olhar o copo meio cheio, tá? A maioria das palavras cognatas são verdadeiras. Então, isso facilita demais a nossa leitura. Agora, teacher, uma curiosidade: como foi que tantos cognatos vieram da língua inglesa se as línguas são tão diferentes, né? Tem uma estrutura gramatical completamente diferente. Para quem não sabe, a Inglaterra, né, o berço do inglês, foi invadida, teve seu momento de invasão romana. E os romanos, além das estradas dentro da Inglaterra, deixaram também como contribuição parte do latim, então influência linguística. Por isso temos tantos cognatos, por essa influência, tá? Outra coisa, em português, repeated words, palavras repetidas, são vícios de linguagem. Em inglês, é recurso para mostrar que essa palavra é importante. Agora, repeated words, palavras repetidas, não necessariamente é a palavra igualzinha, tá? Pode ser dentro do mesmo grupo de palavras. Então, por exemplo, creation, created, creative, creator, creature, são todas da mesma família, o mesmo radical. Então, a gente coloca como se fossem todas palavras repetidas, porque vem do mesmo radical, então marca a importância daquele conteúdo. Tipo, infection, infected, infectious. Está relacionado com infecção. Então, todas elas têm o mesmo radical e elas vão se destacar no texto. Coloquei tem uma questão que a gente vai falar sobre isso já já. Então, vamos lá. Vamos testar em questões. Eu coloquei essa questão nas nossas atividades. Foi uma questão do Enem de 2016. Todas as vezes que a gente faz isso, a gente começa aplicando scanning, tá? Então, leiam primeiro a questão para poder fazer o restante.
Anúncios publicitários buscam chamar a atenção dos consumidores por meio de recursos diversos. Nesse pôster, os números indicados correspondem ao quê? Ok, a gente tem um cigarro, tem o How Long Can You Live e tem um número que vai crescendo de baixo para cima, de 0 a 60 e subindo. Então, destaque, vocês podem ver que a frase, como é um anúncio publicitário, ela vai destacar a palavra live. Alguém sabe o que significa live? Então, o que significa live? Alguém sabe? Vida. Vida, está relacionado a viver. Então, a frase how long, quanto tempo can you live? Você consegue viver. Então, inevitavelmente, a gente vê que a escala de 0 a 60 e subindo está relacionada ao cigarro que está queimando. Então, quanto mais o cigarro queima, mais aquela escala vai chegando a um número inferior. Então, se vocês pudessem aqui deduzir qual seria a letra, seria comprimento do cigarro, esses números indicando, seria tempo da queima do cigarro, idade de quem começa a fumar, expectativa de vida de um fumante ou qualidade de cigarros consumidos? E aí? D. Letra Expectativa de vida de um fumante. D. Letra D, expectativa de vida de um fumante. Então, está relacionando, quanto mais cigarro queima, menos vive. Então, aqui, ó, especialmente, aí é uma questão que poderia cair em qualquer concurso, inclusive, que exige um conhecimento mínimo. Ó, a palavra leve e o restante é leitura de imagem. A gente usou aqui predição, conhecimento prévio e dica tipográfica. 3 tipos de análise, 3 tipos de estratégia que a gente observa numa única questão. Próxima. Questão do Enem do ano passado, tá? Os recursos usados nesse pôster de divulgação de uma campanha levam o leitor a refletir sobre a necessidade de quê? Letra A, criticar o tipo de tratamento dado à mulher. Letra B, rever o desempenho da mulher no trabalho. Letra C, questionar a sobrecarga de atribuições da mulher. Letra D, analisar as pesquisas acerca dos direitos da mulher. Letra E, censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras. E aí? Se vocês observarem, nós temos uma repetição, tá? Palavras repetidas. Women shouldn't. Women, para quem não sabe, é mulher no plural. Então, é woman, é o singular, que é com A. E women é com E, então plural. Então, as mulheres não deveriam. Então, aqui, de cara, ele repete women shouldn't, women have rights, women shouldn't vote, women shouldn't work, women shouldn't box, women shouldn't suffer from discrimination anymore. Então, a gente tem aqui o recurso da repetição. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês diriam que é essa questão? Qual é a resposta dessa questão? Só pela leitura da imagem e pela questão da palavra repetida. Qual que vocês chutem? Letra A, criticar o tipo de tratamento dado à mulher. Vocês concordam? Letra A, criticar o tipo de tratamento dado à mulher? Pois é, vamos lá. Só para confirmar. Eu acho que é a letra D. Letra D, analisar as pesquisas acerca dos direitos das mulheres. Aqui, no caso, é uma campanha, não tem nenhum tipo de informação de análise. Então, aqui são palavras de ordem, né? Women shouldn't, mulheres não deveriam. Então, aí, como ele não bota nada sobre pesquisas, fica meio complicado a gente fazer essa afirmação, tá? Letra A. Pois é. Women shouldn't suffer from discrimination. O que significa discrimination? Suffer, discrimination. Nós temos 2 cognatos nessa última frase, tá? Suffer, discrimination. Sofrer, discriminação. Então, as mulheres não deveriam sofrer discriminação nunca mais, né? Anymore, não mais. Então, letra A, criticar o tipo de tratamento dado à mulher. Que a mulher já chega de discriminação. Então, essa é uma questão de leitura de imagem com leitura de cognato. Suffer discrimination, tá muito claro. Vote é outro cognato. E tem a questão da repetição do women shouldn't. São coisas que a mulher não deve fazer. Muita atenção que a barra tá bem na boca da mulher.
como se estivesse tentando calar a mulher. Então, aqui tem toda uma linguagem por trás, uma análise por trás da imagem em si, tá? Outra. Essa aqui é puramente questão de cognato. Vamos lá. Nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão, a interação dos elementos verbais e não verbais faz referência ao ato de quê? Estereotipar povos de certas culturas, discriminar hábitos de grupos minoritários, banir imigrantes de determinadas origens, divulgar padrões de beleza de diversas etnias, desvalorizar costumes de algumas sociedades. É um ato de desvalorização. E aí, vamos lá. We're a culture, not a costume. Tem dois cognatos aqui destacados. Culture e costume. This is not who we are, and this is not okay. Culture é um cognato de cultura. Costume parece um cognato, mas eu fiz questão de destacar ele como falso cognato. Costume não é costume, é fantasia. E aí que tá o pulo do gato dessa questão, tá? Nós somos uma cultura, não uma fantasia, uma roupa, né, padrão daquela cultura. This is not who we are. Isso não é quem nós somos. Olha o verbo to be, que todo mundo reclama. A gente só vê verbo to be. And this is not okay. Isso não tá legal. Isso não é legal. Então, eu pergunto para vocês, qual seria a letra? Letra E. Letra A. Letra A, eu acho. Vocês acham que a interação dos elementos verbais e não verbais desse pôster faz referência ao ato de desvalorizar o costume de algumas sociedades? Primeiro, eu não acredito que seja uma desvalorização aqui. Ele está justamente fazendo um protesto para que não haja essa desvalorização. E também a palavra costume que ele coloca aqui é um falso cognato. Então, essa daí seria a pegadinha, porque não é costume que a gente está falando, a gente está falando de cultura. Então, seria a letra A. É um ato de estereotipar povos de certas culturas. Então, eles estão fazendo um protesto em relação a isso, uma campanha para que acabe essa questão da estereotipação, ou seja, o mexicano não é sempre aquele homem do sombreiro cantando aquelas músicas. Nós não estamos falando de o povo indígena como aquele só que veste cocá e penas na saia, e é isso, vocês entendem? É muito mais do que isso. Nós temos que parar de estereotipar, porque as culturas são mais do que isso. É uma campanha. Outra questão aqui, que vai trazer cognatos e falsos cognatos. Tá também lá nos exercícios de vocês, tá? A campanha desse pôster, direcionada aos croatas, tem como propósito, vamos lá, alertar os cidadãos sobre a lei em vigor, contra a discriminação, conscientizar sobre a consequência do preconceito na sociedade, reduzir os prejuízos causados por motoristas alcoolizados, fazer uma crítica à falta de habilidade das mulheres ao volante e evitar os acidentes de trânsito envolvendo mulheres. Vamos ver. Primeira coisa, qual é a primeira palavra? Attention. Attention, ela exige o quê? Atenção. Só por essa palavra, vamos lá. Parece evitar, o propósito de evitar acidentes? Talvez. Fazer uma crítica. Attention chama a atenção para reduzir os prejuízos. Chama a atenção para conscientização. É um alerta. Olha só que pegadinha ele faz. Ele destaca o nome female driver, que é motorista, mulher, né? Do sexo feminino. E aí, dá a ideia, ele já, para quem não termina de olhar, já vai a ideia logo àquela questão que bota mulher ao volante, quando, na verdade, isso aí é ele está chamando a atenção para as mulheres e não para uma crítica a elas, tá? Então, aqui tem duas palavras na primeira frase. Stop é a mesma palavra. O que é stop, gente? Stop. Parar.
Parar, né? Então, pare com o quê? Discrimination e prejudice. Aqui, prejudice é um falso cognato. Prejudice não é prejudicar, é preconceito. Então, pare com o preconceito, pare com a discriminação. Então, ele repete discriminação de novo embaixo. Então, the Anti-Discrimination Act, o ato anti-discriminação, is in force in Croatia. Está em vigor na Croácia. E junta todas essas informações, qual é a letra? Letra A. Letra A. Essa aqui é uma questão de leitura de imagem, mas principalmente é uma questão de conhecimento prévio. Nesse texto publicitário, são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem. Ao associar os termos any place e regret à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância de quê? Preservar o meio ambiente, fazer manutenção do motor, escolher a empresa certa, a consistência do produto ou a conservação do carro. Alguém sabe o significado da palavra any place e a palavra regret? Falei? Any place é qualquer lugar. Exatamente. E sabe o que significa regret? Arrepender? Exatamente. Então, any place é qualquer lugar e regret é se arrepender ou ter arrependimento. Então, vamos à imagem aqui, elas duas destacadas, tá? Take your car just any place for an oil change and you may regret it down the road. Então, aqui, inevitavelmente, a gente tem a palavra, alguns cognatos, como car, que é carro, oil, que é óleo, e só. Então, só tem 2 cognatos. E o resto é conhecimento prévio. É o teu vocabulário. Então, leve seu carro em qualquer lugar para uma troca de óleo e você vai se arrepender disso. Você pode se arrepender disso na estrada, né? Quando você descer para viajar. Acho que é a letra C. Letra C. Certinho. Gente, é importante a gente fazer a nossa expansão vocabular. Tá sempre procurando aprender palavras novas, porque elas podem nos ajudar bastante em situações diversas. Na área acadêmica, é inevitável que a gente se dê com os artigos, né? Na verdade, as principais descobertas são publicadas em inglês. Então, é importante vocês começarem o hábito de fazer leituras dos artigos para poder enriquecer o vocabulário, especialmente com termos da área, tá? Tá, vamos lá. Essa aqui é uma questão que está lá nas atividades de vocês. Observe o texto abaixo e verifique qual o vocábulo que mais se repete nesse texto. Após a identificação de tal palavra, tente indicar qual a possível relação que há, no caso, entre o vocábulo e o assunto principal do texto. Essa questão, ela é maravilhosa, tá? Porque ela tem palavra repetida, ela tem cognato, ela tem elementos visuais, dicas tipográficas. Então, não tem como não conseguir responder essa questão. De cara, nós temos planets em destaque. Então, planets aparece no título, aparece planets, planetary, planet, aí aparece planet de novo, aparece dwarf planet e dwarf planets no plural. Então, aí aparece repetidamente, assim, a mesma família de palavras, 6 vezes, se eu não estou enganada, se eu não contei errado. E aí, planets. O que significa planet? Cognato, gente. Planeta. E depois vem a palavra Pluto, que aparece 6 vezes. Pluto, se é um planeta, Pluto, qual é o planeta que não é mais planeta? Plutão. Então, fora que, de cara, na primeira imagem do título, vem The Solar System, cognato até o fim da vida, né? O sistema solar. Aí, The Planets, The New Cosmic Order. New, muitas pessoas sabem o significado dessa palavra, que é novo. Ordem cósmica. Então, qual seria o assunto do texto? Vamos lá fazer uma predição. Qual seria o assunto desse texto só pela imagem? Lembrando que a gente tem um 8 aqui
e tem uma órbitazinha com um pontinho lá fazendo ao redor desse 8. Não precisa traduzir, gente, só Sistema suposição. planetário. Tá, sobre o sistema planetário, mais especificamente sobre o quê? Os 8 planetas do nosso sistema. Exatamente, mas antes eram 9, né? Lembram? Plutão era planeta. Então, no caso, só por suposição, só por uma análise, pelo nosso conhecimento prévio, porque esse artigo foi publicado em 2007, né? Ou 2006. Ou seja, foi na época justamente que se discutia se Plutão, que na verdade na época em que Plutão saiu do sistema solar, né? Então, nós deixamos de ter 9 e passamos a ter 8 planetas. Então, esse é o texto. Então, essa é a relação entre a palavra que se repete, as duas palavras que mais se repetem, e o assunto principal do texto. Não é difícil. Na verdade, dá para matar muito rápido se a gente só procura as palavras repetidas, que vai tranquilo. Uma dica, quando for procurar a palavra repetida, o ideal é que sejam substantivos, tá? Sendo substantivo, a gente já mata a ideia. É muito mais fácil quando é substantivo. Entenderam? Fica a dica próxima. Keywords. Acho que depois de referências contextuais, as palavras-chave são as segundas mais, digamos que não é difícil, é que é chatinho para identificar. As palavras-chave são os substantivos e os verbos. Substantivos é a ideia principal e os verbos são a ação que essa ideia executa. Todo substantivo vai estar acompanhado de um determinante, ou mais de um. Quais são esses determinantes? Numeral, artigo, pronome demonstrativo, pronome possessivo, as expressões quantificadoras, que diz se é grande quantidade, pequena quantidade, se é uma fatia, se é uma caixa, enfim. E os adjetivos, que vão qualificar esse substantivo. Então, de modo geral, os substantivos eles estão sempre acompanhados dessas outras classes. E aí, cabe a nós fazer um estudo gramatical para poder internalizar essa gramática. Então, para identificar as palavras-chave, inevitavelmente a gente precisa de um certo conhecimento, sim, tá? Por isso que muita gente se enrola na localização das palavras-chave, exige realmente um conhecimento maior da língua. Por isso eu digo, está tudo bem se vocês não conseguiram pegar tão bem as palavras-chave, mas à medida que vocês forem lidando com a gramática de língua inglesa, vai ficando cada vez mais fácil. E a identificação dos verbos, como é que a gente faz? No simple, se ele está na interrogativa ou na negativa, ele vai vir acompanhado de um verbo auxiliar, do ou does. Se tiver no passado, vai ser did. E se tiver no futuro, vai ser will. O continuous é o verbo to be mais um verbo no gerúndio, ou seja, um verbo com ing. Lembrando que o verbo to be no presente é am, is e are. E no passado é was e were. Então, se você tem isso aí, o verbo que você vai destacar é o verbo que está no gerúndio, porque ele é que é o verbo da ação em si. E nós temos o perfect, que é o verbo have com outro verbo que vai estar classificado ou conjugado no particípio passado. Muitas vezes o verbo que está no particípio passado, ele é regular. Se ele é regular, ele vai terminar em ed. Então, se não, ele tem uma quantidade gigantesca também de verbos irregulares, mas vai ser o have com outro verbo. O verbo de destaque é sempre o verbo que está no particípio passado, tá, gente? Lembrando, o verbo have no presente, ele vai ter variação entre have e has, e no passado ele é had. Isso aí é estrutura gramatical, precisa de prática, precisa de muita leitura, que vai dar tudo certo. Inclusive, na aula de keywords, eu coloquei uma série de anexos materiais complementares para que vocês pudessem revisar todos esses tempos gramaticais, assim fica mais fácil. Skimming, a técnica que eu falei, que é uma leitura que é superficial. Skimming vem da palavra skim, que é desnatar. E a nata nada mais é do que aquela capa que está por cima do leite, né? Então, é o ato de ler por cima, de catar aquilo que está por cima.
Muita gente vai dizer que se o texto é pequeno, tudo bem, que a gente capta as ideias principais que estão por cima do texto. Normalmente, quando o texto assim, tem uns 6 parágrafos, uns 8 parágrafos, a técnica a estratégia que a gente utiliza é a leitura das 2 primeiras frases de cada parágrafo para compreender as ideias que o texto defende. Que assim, a gente não tem que traduzir tudo. Muita gente vai dizer, isso é coisa de preguiçoso. Não, isso é uma estratégia. E ela funciona. Você lê normalmente a ideia principal está nas 2 primeiras frases de cada parágrafo. Então, você junta e tem uma ideia geral sobre o que é o texto. Você lê o primeiro parágrafo inteiro e o último parágrafo inteiro. O restante você pode fazer só a leitura das 2 primeiras frases para poder ter uma ideia global do que é o assunto. Se um livro for grande, tiver muitos capítulos, você lê os primeiros, alguns do meio e os últimos. Vai depender a quantidade, vai depender da quantidade de capítulos que o livro tem. Você consegue compreender. Se for uma ficção, você sabe quem são todos os personagens. O meio, você sabe a confusão que aconteceu dentro. E o final, você lendo os últimos capítulos, você sabe o que aconteceu e como cada um terminou. Então, isso é um ótimo jeito para poder fazer resumos, tá? Funciona bem, especialmente com artigos, quando a gente tem que fazer leitura de vários. Só se o artigo for muito interessante e a gente tiver tempo, a gente faz a leitura dele na íntegra, tá? Mas essa é uma boa estratégia quando tem muita coisa para ler. Gostaram da técnica? Eu acho até que eu não falei sobre isso no vídeo, esse esqueminha de leitura rápida. Então, com essa leitura superficial, a gente consegue responder questões bem mais densas, porque a gente sabe exatamente sobre o que é o texto. Então, o que é o texto e a gente consegue decidir se vale a pena ler ele por completo, a gente consegue fazer um resumo bem apurado, consegue fazer novos textos a partir dele, só com essa leitura global. É muito prático. O scanning é a leitura seletiva, é o que a gente está fazendo a resolução das questões agora. A gente lê o que se pede e vai procurar exatamente aquilo que está no texto. Por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo de uma questão aqui bem fictícia. Verdadeiro ou falso? A caneta é azul. O texto afirma que a caneta é azul. Sai no texto. Como é que é azul em inglês? Blue, né? Aparece yellow, aparece red, aparece green. Não aparece azul nenhuma vez, não aparece blue nenhuma vez. Verdadeiro ou falso? Falso, né? A gente só sai procurando a palavra blue. A gente não precisa procurar todas as palavras. A gente sai só, ou caneta, pen. Viu caneta e viu blue, viu pen e viu blue na mesma frase, vale a pena ler a frase. Se não aparecem as 2 palavras na mesma frase juntas, não vale a pena ler. E também a gente pode afirmar que a afirmação é falsa. Então, isso aí é uma leitura seletiva. Eu saio procurando coisas bem específicas no texto. Se eu sei, então, a palavra em inglês, aí que fica fácil mesmo localizar. Então, a gente vai passando o olho, vê cognato, falso cognato, porque nossa mente já vai localizando essas coisas inconscientemente. E sai em busca daquilo que a questão pediu. Fazemos isso com os dicionários, que a gente só procura, se tem 50 palavras, eu só preciso procurar book, eu vou olhar só book, eu não vou olhar book e todas as outras para cima e para baixo. Número em lista telefônica de celular. Eu só quero o número da Maria. Eu não vou procurar da Mariana, da Marta. Não vou, eu só vou pegar o número da Maria. Isso é leitura seletiva. Então, isso a gente já faz naturalmente. Falando nisso, vamos lá. Aplicação de técnicas de leitura. Esse exige conhecimento prévio, porque skimming exige conhecimento prévio. Você vai fazer uma leitura, mesmo que seja global, seja superficial, ela precisa de conhecimento. É ótimo quando aparece um montão de cognatos, mas quando não aparece, é só conhecimento prévio. Então, temos essa questão de 2018, um cartoon. A crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que, vamos lá, se aposente prematuramente, amadureça precocemente, estude aplicadamente, se forme rapidamente ou ouça atentamente. Sem fazer a leitura,
pelo nosso contexto de conhecimento de mundo, vocês acham que a sociedade de hoje exige o que do adolescente? Só para chutar, sem fazer a leitura do texto, quais seriam? Gente, Letra B. letra B, amadureça precocemente. Só pelo nosso conhecimento de mundo, a gente poderia dizer que a sociedade exige do nosso adolescente o amadurecimento precoce. Então, de cara, a gente já vai naquilo que que tem lógica. Então, vamos ver se é isso mesmo no texto. Ele diz assim: When I was 5, quando eu tinha 5, né? Prestem atenção que ele usa números, tanto na linha de cima quanto na linha seguinte, 5 e 10. When I was 5, everyone told me to be a big boy. O que é big boy? Gente, Grande garoto. isso. Então, um grande garoto, um rapazinho, né? Você é uma mocinha, você é um rapazinho. Então, quando eu tinha 5, todo mundo dizia para eu ser um rapazinho, um garoto grandinho, né? Crescidinho. Quando eu tinha 10, when I was 10, they told me I should be more mature. Mature é cognato. Tá escrito assim, mature, né? Que muita gente não sabe a pronúncia, então vai dizer mature. E aí, mature é cognato do quê, gente? Maturidade, né? Evolução, crescimento. Isso. Então, when I was 10, they told me I should be more mature. Então, eu deveria ser mais maduro. Olha só, as duas primeiras, eu preciso ler o restante? Só com skimming eu consigo matar a questão. Letra B, amadureça precocemente. Agora, se eu quiser ler o restante, faz sentido também. Lendo o restante, eu diria, now they say it's time to start acting like an adult. Ou seja, ele é um adolescente e eles pedem para start acting like an adult. Começar a agir como um adulto. Ou seja, nada mais é do que pedindo para amadurecer cada vez mais cedo. Simples assim. Isso é uma questão de skimming. Traduz as duas primeiras frases. Se fizer sentido, a gente responde. Outra questão. A canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa questão foi causado... Ela já disse que tem sofrimento nessa questão, tá? O sofrimento foi causado pela morte precoce de um amigo jovem, pelo término de um relacionamento amoroso, pela mudança de um amigo para outro país, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos, pela traição por parte de pessoa próxima. Tá, eu vou dizer que esse texto tem palavra repetida. Quais são a palavra que se repete? Friends. Friend. Se a palavra que se repete é friend, então a gente já pode dizer que está relacionado a amigo ou amizade. Quais as letras eu posso excluir? Letra B. Letra B de cara, né? Poderia dizer que eu posso tirar E? Sim. Então, eu excluo de cara B e E. Eu tenho A, pela morte precoce de um amigo jovem, pela mudança de um amigo para outro país e pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos. Ok. Então, vamos ler aqui. Thinking about a friend of mine. Thinking, pensando sobre um amigo meu. He was only 23. Ele só tinha 23. Gone before he had his time. Se foi antes que ele tivesse o seu tempo. E a última frase. I didn't have a chance to say goodbye. Eu não tive a chance de dizer... Adeus. E aí, qual é a letra? Letra A. A morte precoce de um amigo jovem. Ele só tinha 23 e não conseguiu aproveitar a sua vida. E eu também não tive a chance de dizer adeus. Por isso eu estou sofrendo. Então, assim, ele era muito jovem, morreu com 23. Então, letra A. Aí vem o bicho-papão, que todo mundo estava dizendo, Holy God, contextual reference, referências contextuais. Essa daqui, como eu disse, esse é um tema que geralmente as pessoas se enrolam bastante. As referências contextuais que a gente mais vê é a substituição de termos por pronomes pessoais. Então, I, you, he, she, it. E
E aí, dentro disso, eu tenho pronome sujeito e pronome objeto. Se o pronome é um pronome sujeito, como I, you, he, she, it, they, então ele vai estar substituindo o sujeito da frase anterior, geralmente. E se ele é um pronome objeto, ele está substituindo o objeto da frase anterior. Isso é análise sintática, tá, gente? Se é objeto direto ou indireto, é irrelevante. Se é o objeto, ele vai vir depois do verbo. Então, isso ajuda muito. Antes do verbo é sujeito, depois do verbo, objeto. E esse pronome ele vai estar substituindo um dos dois. O it ele é mais dificilzinho, porque o it ele é it, tanto para pronome sujeito quanto pronome objeto. Então, ele pega a gente pra caramba com isso. Nessa daqui, eu coloquei até esse exemplo. A computer, like any other machine, is used because it does certain jobs better and more efficiently than humans. Então, um computador, como outras máquinas, é usado porque ele faz certos trabalhos melhor e mais eficientemente que humanos. Ele quem? O computador. A gente faz muito isso estudando língua portuguesa. Só que quando a gente diz assim, vou fazer isso com língua inglesa, todo mundo se apavora. Mas isso é natural. Por quê? Porque não é a nossa língua materna. A gente não cresceu ouvindo as pessoas falando essas palavras em inglês. Então, não se preocupem, tá tudo bem se vocês não souberem isso de cara. Isso é prática e exercício, tá? As referências contextuais principais são os pronomes, no caso, sujeito e objeto, né? E os pronomes possessivos e os possessive adjectives, são adjetivos possessivos, tá? Pronomes relativos, deleted nouns, os substantivos deletados, na verdade, aquelas palavras que são, pode ser uma palavra que ela foi substituída e escondida por outra, e termos específicos, tipo, eu uso uma palavra para falar de outra. Tipo, pipa e papagaio, é a mesma coisa em regiões diferentes. Se eu quiser usar essa mesma palavra, essas duas palavras para falar do mesmo objeto, eu posso, porque eu não vou estar repetindo o termo. Isso aí, quando acontece em termos mais... Isso aí é mais utilizado em textos narrativos que eu vejo. Até porque palavras repetidas já são naturalmente usadas como recursos para facilitar a leitura. Então, isso é mais para enriquecimento vocabular em narrativas, em livros mais longos, para não ficar muito cansativo também. Toda hora ficar lendo a mesma palavra repetidas vezes, sem parar. Relative pronouns, that, which, who, when, whose, where, when, why, são utilizados para ligar as frases e orações. E, inevitavelmente, a gente usa isso em língua portuguesa também. Carlos, que era marido de Maria, viajou. Que era marido de Maria. Então, quem? O Carlos que era. Who, né? Então, isso acontece normalmente, ele chama o termo mais próximo. Então, facilita bastante isso, ó. Ele sempre está ligado ao termo a que ele se liga. O pronome relativo tem essa facilidade de entender a referência contextual. Se vocês quiserem ouvir várias vezes até compreender isso aí, eu vou deixar essa aula gravada, vai estar lá no campo de meeting, tá? Para poder ficar mais fácil, até vocês compreenderem essa proximidade da referência contextual. Deleted nouns, que são as palavras deletadas, né? One, another, the other, some, these, those e all. E another está relacionado a online service. Também está relacionado, ele tende a chamar aquilo que está próximo. Não tão próximo, tá? Online service, ó. Rating a particular online service. O serviço online particular over another, em detrimento de outro. Outro que? Outro serviço online particular. Do mesmo jeito, others, outros, está no plural. Qual a palavra no plural mais próxima? People. Porque person é singular, people é plural, pessoas. Isso é um plural irregular.
Às vezes dá muita confusão, inclusive. Então, quando usa others ou those, a gente está fazendo referência a uma palavra que está no plural. Então, é mais fácil procurar as palavras no plural a que ele se refere. Specific words, eu até já falei, são termos que a gente usa para substituir outro. Por exemplo, smart machines, these smart machines. Essas máquinas inteligentes, as computers, mas é smart no sentido de inteligente. Outra aqui, this process, ele vai estar se referindo a todo o processo que ele comentou anteriormente. Botei essa questãozinha lá para vocês no último exercício. É um exercício de referência contextual que está ligado a pronomes, tá? Her e she. Olha só. Hi, Frank. Looks like business is good today. Parece que o trabalho tá bom hoje. Yeah. And we've had some famous customers. Nós tivemos alguns clientes famosos. Customers aí tá no sentido de clientes, tá? Não de customização, que a gente usa esse termo, né? Pandora was checking the latest blog posts. Blogger blamed her for everything since she opened that box. Her e she são pronomes femininos. Eu falei o nome de uma mulher famosa na mitologia grega, que foi Pandora. Pandora estava checando os últimos posts nos blogs, né? E os blogueiros culparam ela, né? Her, for everything, por tudo, since she opened that box, desde que ela abriu aquela caixa. Que caixa, gente? A caixa de Pandora, que trouxe todas as mazelas do mundo. Então, aí ele vai fazer referência a Pandora com her e com she. Na seguinte, Atlas has been looking at medical sites. His shoulders must be sore again. Atlas tem procurado, has been looking at medical sites. Tem olhado sites médicos, né? His shoulders, os ombros dele. Dele quem? Atlas. Devem estar doendo de novo. Para quem não sabe, Atlas é o cara que sustenta o mundo nas costas. Então, mitologia. Aphrodite is launching a dating site. Aphrodite está lançando um site de relacionamento. And over there, e bem ali, Narcissus has been online all day. Go tell him to let somebody else take a turn. Digam a ele para deixar alguém mais usar, né? Quem? Narcissus, que é o narcisista, né? Que ele é o centro do universo. Give me a few minutes. I just want to Google myself one more time. Eu só quero jogar no Google, me pesquisar no Google. Myself é no sentido de eu mesmo, mais uma vez. Então, myself está relacionado a mim mesma, então a eu. Então, assim, são todas referências que a gente precisa fazer a leitura por completo para poder localizar a referência contextual. No caso da referência, a gente realmente tem que ler a frase inteira. Por isso que acaba que fica mais difícil, porque a gente exige da gente conhecimento mais completo da língua para poder fazer a leitura da frase toda. Desse modo, eu abro a perguntas e, por favor, quem tiver suas dúvidas, tell me. Vamos voltar aqui. E aí, gente? Vocês têm dúvidas ainda sobre o conteúdo? O que vocês ainda querem saber sobre as estratégias de leitura? Por favor, digam agora ou calem-se para sempre. Dúvidas?